O presidente da Câmara, Hugo Mota, pasmem, tá? Se você que tá vendo esse vídeo aqui não tá sentado, senta. Se você que tá vendo essa live aqui não tá sentado, senta. Porque o Hugo Mota decidiu, por estar irritadinho, processar um membro de um sindicato lá na Paraíba porque postou algo que todo mundo sabe que é verdade. Tá aqui, ó. Eles votaram para proteger políticos que cometem crimes. O povo não vai esquecer. É mentira, Hugo Mota, que você pautou a PEC da bandidagem e depois foi choramingar dizendo que não, a PEC da bandidagem não previa ali proteger parlamentares, a gente só está fazendo uma correção, restabelecendo o texto de 88, que dizia que o parlamentar poderia matar, cortar alguém com motosserra e não ser preso, como aconteceu com o Ildebrando Pascoal, né, que não foi caçado porque mandou matar pessoas e porque fazia parte de um grupo de extermínio na região norte do país. Ele perdeu o mandato por faltas, tá? Perdeu o mandato por faltas também, se não me falha a memória. E aí o que aconteceu, Carlito, com o Huguinho Motinha, né? Vamos passar a chamar a partir de agora o Hugo Mota de Kiko do Chaves, né? Por que, Carlito, o Kiko do Chaves? Porque toda vez que ele fica com a birrinha, ele fala: a bola é minha e eu não vou devolver. Tá no chororô, tá aí, ó. Hugo Mota se irrita com outdoors na Paraíba e aciona a advocacia da Câmara, detalhe, usando dinheiro público para processar um cidadão que está no seu direito de protestar. Aí olha o que vai ser dito aqui para baixo. Vocês verem aqui, material publicado no UOL, tá? Vamos dar o crédito só ao jornalista aqui, ó, assinado pelo Carlos Medeiro. Olha a choramingança do Hugo Mota, tá aqui, ó. O deputado federal Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, acionou a Advocacia Geral da União, ou melhor, a Advocacia da Câmara, onde ele é presidente, para ingressar com uma queixa-crime por suposta difamação contra José de Araújo Pereira, coordenador do Sintef, Sindicato dos Trabalhadores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica da Paraíba, em Campina Grande. A queixa é por causa de uma campanha do sindicato que vinculou 10 outdoors em outubro com críticas aos deputados do estado que votaram a favor da chamada PEC da bandidagem, que ali tá blindagem, mas é PEC da bandidagem. Na Câmara, a peça publicitária usou foto de Hugo Mota. Onde é que tá a farsa aqui? Onde é que tá a ilegalidade? Onde é que tá a ilegalidade? O representante do sindicato cometeu o crime, como é o nome dele? O José de Araújo Pereira? Não. É mentira que o Hugo Mota pautou a PEC da bandidagem? É mentira que o Huguinho do Chaves, o Huguinho Tiririca do Chaves ficou revoltadinho? Não. É a realidade. Tá aqui, ó. E ainda teve a cara de pau, pasme, tá? Ele ainda teve a cara de pau de pedir que o processo ficasse em segredo de justiça. O juiz falou necas de catibiribas. E ainda decidiu, inclusive, contra o próprio Hugo Mota. Tá aqui, ó. A coluna teve acesso à íntegra da petição que corre na 4ª Vara da Justiça Federal da Paraíba. Ela foi assinada em 27 de outubro por Júlio Millet Pereira Queiroz e Silva, advogado-chefe da Câmara dos Deputados. A ação contou com a ação da Polícia Legislativa Federal, que apresentou um relatório com as capturas do conteúdo digital. Mota chegou a pedir que o caso tramitasse segredo de justiça, o que foi negado pelo juiz federal Vinícius Costa Vidor. A lei só poderá restringir publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social exigirem. Nesse sentido, a investigação e o processo penal, em regra, devem ser públicos. E geralmente, meu amigo, assim como qualquer coisa na coisa pública, na administração pública, a regra é a publicidade, tá? A regra é a publicidade. O sigilo é a exceção. O sigilo é a exceção, certo? E aí segue aqui o que foi que disse a defesa do Hugo Mota. A procurada assessoria de Mota afirmou que a resolução de 2021, que criou a advocacia da Câmara dos Deputados, coloca entre as atribuições do órgão representar o presidente em matéria relacionada ao exercício de cargo. Segundo a assessoria, as ofensas foram proferidas em razão de fatos decorrentes do exercício da presidência. Qual ofensa? Vamos lá. Qual ofensa? Eles votaram para proteger políticos que cometem crime. O povo não vai esquecer disso. E aí tem o nome dos deputados. Qual é a mentira que tem aí? Qual a ofensa que tem aí? Peraí, se o Hugo Mota está dizendo que acusá-lo de pautar um projeto que protege políticos criminosos
é ofensivo, então ele admite que o PL antifacção, ou melhor, que o PL, a PEC da bandidagem protegia bandido, e ele não quer ter a imagem dele associada ao projeto, é isso, Hugo Mota? Confessou? Admitiu? É uma falha, né? É um sincericídio falho? Defesa chama comportamento de desonroso. Os outdoors foram espalhados em Campina Grande com a foto de Mota e a seguinte frase: eles votaram sim para proteger políticos que cometem crime. Não era isso que estava na PEC da bandidagem? Que somente os parlamentares que cometiam crime com o exercício do mandato só poderiam ser presos ou processados com autorização do Congresso? Com a votação vinda de vocês? Você está admitindo então que realmente isso é muito ruim? Que esse projeto era ruim, que então sua imagem não pode ser associada a ele? Mas foi você que pautou, Alma Cebosa. Foi você que pautou, tá? Diz a propaganda nomeando os parlamentares que foram favoráveis à medida. Para a defesa de Mota, a peça tem um comportamento desonroso que macula sua honra objetiva e por isso deve gerar condenação por crime de difamação que prevê detenção de 3 meses a 1 ano. Hugo Marmota. Hugo nem se importa. Presidente Kiko do Chaves. Desculpa as ironias, né? A gente faz um jornalismo sério aqui, mas tem dia que tem que ser um pouco irônico, né? Você pautou ou não pautou? Tá aqui, ó. Hugo Mota pauta PEC da bandidagem. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Vamos lá. É mentira isso aqui que eu vou mostrar pra vocês? Tá aqui, ó. Mota defende PEC da blindagem e diz que debate foi distorcido. Presidente da Câmara articulou votação alvo de protestos no domingo. Hugo Mota, você votou para proteger bandido. Você votou ou botou em votação o projeto para aprovar uma PEC que permitia que parlamentares cometessem crimes e não fossem punidos. O próprio Nicolas Chupetinha falou: nós queremos blindagem? Queremos. E daí? Aí vai e processa um cidadão que está exercendo o seu direito. A peça publicitária argumenta a defesa de Mota ultrapassou o limite de mera crítica política ou opinião. A responsabilização criminal cumpre não apenas a função de tutelar a honra de Mota, mas também de proteger a democracia representativa contra o uso espúrio de fake news. Vamos lá. Você pautou, Alma Cebosa, ou não pautou a PEC da bandidagem? Você defendeu ou não defendeu, Peruquinha? Nós temos como deputados... Nós temos deputados sendo processados por crimes de opinião. Temos deputados sendo processados por discurso na tribuna. Temos deputados sendo processados por uso de redes sociais. Essa é a realidade do país hoje. E temos o presidente da Câmara, canalha, que está processando o representante do sindicato que basicamente expôs que o Guinho Kiko do Chaves pautou a PEC da bandidagem. É mentira, o Guinho Kiko do Chaves? Quando é que vamos ter um crime comum cometido por qualquer um que seja sair impune? Ainda mais por um parlamentar. É claro que a Câmara não vai aliviar para parlamentar que cometa crime comum, seja ele qual for. Pô, vocês aliviaram para Carla Zambelli, ela continua com o mandato. Vocês aliviaram para o Chiquinho Brazão, que não perdeu o mandato porque mandou matar a Marielle, ele perdeu o mandato por faltas. Vocês estão aliviando para o Eduardo Bolsonaro. Estão aliviando para o Alexandre Ramagem. Vocês votaram, inclusive, para que alguns processos que ele respondia fossem suspensos até que acabasse o mandato dele. Então vocês já protegem bandidos, Hugo Mota. Vocês já atuam fazendo isso. Vocês já atuam fazendo isso. E ainda pediu aqui, ó, a advocacia da Câmara ainda solicitou a medida de exclusão de uma postagem constante nas redes sociais do sindicato que traz imagem do outdoor. O pedido também foi negado no último dia 6 de novembro. Palavras da Justiça, tá? Não há indicação de que haveria intenção específica de difamar a figura pública do querelado. Os ocupantes de cargos públicos estão sujeitos não apenas a mecanismos formais de responsabilização, mas também a instrumentos de pressão e de crítica amplos, sendo democraticamente legítimas manifestações públicas com o uso de sua imagem para sátira, a contestação e a expressa opinião e a repreensão. Não aguenta, Hugo Mota? Pede para sair. Não tá aguentando a pressão? Pede pinico, vá-se embora. É simples assim. Tá censurando o indivíduo, tá? Tá censurando o indivíduo e tá passando vergonha. Inclusive, o sindicalista lá, o José de Pereira Araújo, falou que foi um absurdo
o sindicato ter promovido a campanha e o Hugo Mota ter processado ele como pessoa física e não o sindicato. Tá ali, ó. A coluna, o sindicalista José de Araújo Pereira lamentou o fato de um processo e explicou que a decisão de fazer campanha foi do sindicato, não dele. Que tem que ser interpelado é o CNPJ, não o CPF. Eu não agi como pessoa física. Eu fiz isso com base numa decisão de assembleia. Eu não faria por conta própria. E por que o escroto do Hugo Mota decidiu processar ele? Para gerar custos advocatícios e tentar impedir que o sindicato o defenda. Foi por isso. Hugo Mota, o Guinho Kiko do Chaves, é a expressa face do bolsonarismo mais canalha e escroto que vocês possam imaginar. Inclusive, no canal Historiador, eu publiquei um vídeo, não sei se no momento que você ver esse corte aqui já vai ter saído, que a capa do vídeo é essa imagem, pra gente propagar mais. Não tem crime, Hugo Mota, tá? Assim como o Nicolas Ferreira, com o vídeo de janeiro, ajudou o primeiro comando da capital e o CV com a mentira do Pix, a PEC da bandidagem que vocês querem aprovar, que aprovaram, que foi derrubado na Câmara, no Senado, perdão, abria caminho para criminosos entrarem na política e, recentemente, o projeto do Derrite, que era um PL antifacção do governo, que vocês tornaram em PL pró-facção, continua ajudando o crime organizado. Então vocês pautaram e votaram de novo, Hugo Mota. Projeto para beneficiar a vida do bandido e dificultar o trabalho da justiça, dificultar o trabalho da política. Por isso que eu apelidei vocês carinhosamente de PCC, Primeiro Comando do Congresso. Afinal, ou atuam alguém diretamente ligado a criminosos, ou atuam para beneficiar criminosos indiretamente. Goste você ou não. O que você pode fazer é chorar e pedir para sair do cargo de presidente da Câmara ou deixar a vida pública. Afinal, você é tão sensível, não aguenta nenhum tipo de crítica, né, Huguinho Kiko do Chaves?